Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes, professor e cartoleiro desde 2006. Bora lá para a escalação, rodada 18, time principal, que é aquele time de regularidade, o time para você tentar ganhar ligas a longo prazo, ligas que tem pontuação geral, final, anual. Esse time que a gente geralmente escala aqui, a gente usa essa conta que é a do canal do Professor FC. Rodada passada, esse time fez 77 pontos, não foi o ideal, a gente precisaria de uma pontuação maior, mas foi uma pontuação acima da média dos cartoleiros. Antes da escalação, peço que você deixe aí o seu like, que você compartilhe o canal, que você se inscreva para contribuir aqui com o trabalho do professor, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo gratuito e conteúdo que possa ajudar vocês aí no dia a dia da escalação. E qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você queira saber, é só fixar aí nos comentários que a gente tenta aqui responder à medida do possível. Escalação rodada 18, acho que o grande lema dessa rodada 18, pegar aqui a tabela de jogos, ontem teve Ceará e Avaí que não contava para Cartola, né? Então hoje a gente começa a rodada com Bragantino e Fortaleza, tá? E depois Goiás e Fluminense. Esses dois jogos nós saberemos quais são os jogadores que vão jogar, porque a escalação sai antes do fechamento do mercado. E isso é importante. Mesmo que você não vá colocar jogadores, por exemplo, de Bragantino e Fluminense, que são favoritos, no seu time principal, você pode colocar esses jogadores no seu banco de reservas, porque você vai ter a segurança que esses jogadores estarão em campo. Mas aqui o grande dilema que eu estou falando para a rodada é esse jogo aqui, ó, o sétimo jogo aqui, Flamengo e Juventude. Esse jogo do Flamengo e Juventude, ele é um jogo atípico para a escalação de ataque, porque agora a gente tem aí a possibilidade do Cebolinha jogar. E o Cebolinha jogando, alguém do ataque vai perder a posição. A gente vai ter uma minutagem menor de algum jogador ali do ataque. Esse jogador, para a entrada do Cebolinha, ele pode ser tanto o Gabigol como o próprio Pedro. Então a gente não tem certeza. E como a gente precisa de ter uma certeza maior de quem é que a gente vai colocar no ataque, a gente fica na dúvida se vamos colocar, por exemplo, Pedro no nosso time, se vamos colocar Gabigol, se vamos colocar os dois. É um complicador para a rodada essa questão do ataque do Flamengo. Outros jogos aqui para a gente analisar. Bragantino e Fortaleza. Bragantino jogando em casa melhorou o desempenho nos últimos jogos, né? Vem de 2 vitórias e 1 empate. E em função dessa melhora do Bragantino, a gente sugere ali que o Bragantino seja um time escalável na rodada, tanto para tiro curto como para liga regularidade. E aí, no caso do Bragantino aqui, eu acho que isso aqui tá até errado, tá? Porque o Bragantino na última, ele ganhou do América, né? Esse empate aqui não deveria estar aqui, não. E o Bragantino, então, tem peças boas para a gente colocar. Tem Luan Cândido, que deve ser unanimidade como lateral nessa rodada. Tem ali Alejandro, Arthur, o Miguel como uma aposta no meio campo. São bons nomes ali do Bragantino para a gente colocar, tá? O próximo jogo aqui, Fluminense e Goiás. Goiás toma muitos gols. Apesar de ter a última derrota do Goiás jogando em casa pelo Brasileiro foi contra o Inter há muito tempo. 2-1, né, para o Inter. Toma gol de todos os seus adversários quando joga em casa, porém não perdeu, por exemplo, para Palmeiras, não perdeu para Atlético Mineiro, não perdeu para Bragantino. Então é um time que geralmente faz gols e toma gols. Então tome muito cuidado ao tentar colocar a defesa do Fluminense, mas o ataque, obviamente que o Cano é um excelente nome para a rodada. Próximo jogo aqui, o Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense tem boas peças na defesa, tem o Terans no meio e tem atacantes bons para colocar. O Atlético Goianiense é um time que jogando fora de casa é mais frágil, por isso o Atlético Paranaense é favorito para a rodada. Flamengo e Juventude, nem preciso dizer que o Flamengo é favorito, né? Porque o Juventude é o 20º colocado. O Juventude pode vir bem fechadinho para tentar segurar um empate o máximo que puder, mas obviamente que todas as peças do Flamengo podem ser escaláveis na rodada, tanto ataque como meio como defesa.
Próximo jogo aqui, Internacional e São Paulo. Se eu tivesse que escalar alguém desse jogo, eu escalaria somente o goleiro do Internacional, nada além disso. Próximo jogo aqui, Corinthians e Curitiba. O Corinthians tem boas peças para escalar. Na defesa, você pode escalar ali uma dobra na defesa. O Cássio, um zagueiro. O Cássio, lateral. Acho que é bom para a liga regularidade. O Corinthians também é bom para a questão do tiro curto. Eu não vejo que é um tiro curto tão óbvio que as pessoas vão escalar como vai ser o do Flamengo, mas o do Corinthians é muito bom para rodada, para tiro curto, e é também para a liga regularidade. A grande questão é, meio campo do Corinthians seria muito bom para a gente colocar na rodada. O problema é que o técnico faz rodízio demais dos caras do meio campo, então a minutagem fica baixa. E aí a gente tem dificuldade de escalar meio campo, mas a gente pode avaliar aqui, escalar algum meio campista do Corinthians, né? Seguindo aqui, Santos e Botafogo, dá para escalar o Marcos Leonardo do Santos, com certeza. Dá para colocar o goleiro também do Santos, com certeza. Atlético e Cuiabá. Se o Cuiabá for de novo com 3 zagueiros, como ele dificultou a vida do Palmeiras, pode dificultar a vida do Atlético. Vale até pensar em não escalar o Hulk nessa rodada. A gente tem muitos atacantes bons para a rodada. O Hulk é um deles, mas dá até para pensar de não escalar o Hulk. Queria muito escalar o Zaratio, porque o Zaratio joga quase como se fosse um atacante, é um cara que se movimenta muito, está voltando à forma física, porque ficou um tempão afastado, mas já jogou aí 3 jogos. O Zaratio vem bem, e o Zaratio pisa muito dentro da área, acho que é um cara que dá para escalar aqui no time do Atlético Mineiro. E fechando aqui, América e Palmeiras, obviamente que o Palmeiras continua sendo favorito. A grande questão é o jogo do Palmeiras, assim como do Atlético Mineiro, são os jogos da quinta-feira. E até quinta-feira muita coisa pode acontecer e a gente pode perder jogadores do Palmeiras. Então tome muito cuidado. Provavelmente eu não vou escalar o Scarpa, com medo do Scarpa não jogar, devo colocar só o Veiga, tá? E é lógico que os defensores do Palmeiras são bons para rodada. Bora lá então para escalar. Ó, dá para tirar o Hulk, não ir com o Hulk se a gente quiser, e pensar em outros atacantes bons para rodada. Eu vou começar aqui com o Cano, já que o Goiás toma gol de todo mundo. O Gabigol está provável como 10 cartoletas, o Pedro com 8 cartoletas. Então se eu colocar o Pedro, eu acho que dá para colocar o Pedro e dá para colocar o Arthur. E aí o que vai acontecer? Com aquele problema, talvez o Pedro não joga, aí de repente vai jogar um outro atacante do Flamengo, tipo o Cebolinha, a gente tem que pensar ali num banco um pouco mais forte. No meio campo, Arrascaeta, nome óbvio, Zarate também, nome óbvio, para mim, né? Aí a gente teria o William como uma aposta, teria o Veiga como nome óbvio, tá? Eu acho que o William, quem quiser apostar diferente, fica muito bom. Ainda tem o Zé Rafael, que é bom para rodada, o Nath, o próprio Scarpa. Aí descendo aqui, o Terans, bom nome, tá? E quem quiser fazer uma aposta diferente, principalmente para tiro curto, acho que o Miguel também é um bom nome para rodada. Bom, vamos finalizar aqui agora o nosso time pegando a defesa. Defesa, Gustavo Gomes, o cara tem muitos gols, né? O cara tem 6 gols no campeonato, então por esses 6 gols, acho que é um nome óbvio para a rodada, o Gustavo Gomes. Aí a gente fica na dúvida com relação ao segundo zagueiro. Poderia ser o Júnior Alonso, que tem média 4,49. Então se a gente pegar o gráfico do Júnior Alonso, esse aqui é o gráfico dele nas 2 últimas rodadas, 7 e 7,80. Aí a gente teria o Nino, mas eu disse que o Goiás faz gols nos adversários, mas o Nino é bem irregular. Daria para colocar o Nino do Fluminense. Bem regular. O Murilo também, que tem gols no campeonato. O Manuel, que vem muito bem, que já fez 3 gols. Nas últimas, só pontuações positivas, é um outro nome que dá para arriscar, apesar daquela ressalva que eu falei do Goiás. E aí vem o Pedro Henrique, que não tem gol nenhum no campeonato, mas tem 38 desarmes. Então o Pedro Henrique é um nome excelente para colocar, ó. Na última ele fez 10, então eu vou colocar aqui o Pedro Henrique. Poderia ser alguém do Bragantino, alguém do Fluminense que tem o primeiro jogo. A gente vai tentar fazer isso ali no nosso banco de reservas. Lateral, o Piton é ótimo para a rodada. Guilherme Arana também. Luan Cândido acho que é um nome óbvio para a rodada. Marcos Rocha ficou fora aquele jogo lá contra o Cuiabá. Pode ser que ele jogue, como ele é mais caro, eu vou colocar o Marcos Rocha aqui no meu time. E aí eu fecho um banco um pouco forte ali, já que os dois laterais são mais caros. Goleiro, daria para colocar o João Paulo contra o Botafogo, o João Paulo jogando em casa. Mas a melhor média de goleiro é a do Cássio, então a gente vai fechar com o Cássio aqui no gol. Vamos ver como é que ficou a defesa aqui, ó. A defesa é uma dobra do Palmeiras,
um do Atlético Paranaense, um do Corinthians e um do Bragantino. Bem diversificada a defesa, que é o padrão de anos anteriores do Cartola. Esse ano muita gente dobrou, triplicou, fechou defesa do Palmeiras, mas o padrão do Cartola é aquilo ali. Ficou sem ninguém do Flamengo na nossa defesa. Então a gente coloca o técnico para poder pegar o SG de alguém aqui do Flamengo, né? Vamos pegar o SG pelo menos do técnico ali do Flamengo, se ele for bem. Vamos deixar aqui o Arrascaeta de capitão, poderia ser o Pedro, poderia ser o Cano, poderia ser o Arthur. Vamos deixar o Arrascaeta de capitão e vamos para o nosso banco de reservas. Aqui no banco de reservas, para a gente ter um nome forte caso o Pedro não jogue, eu vou de Alejandro. O cara tá bem demais, daria para colocar até no time titular ali, ó, no lugar do Arthur, por exemplo. Coloquei o Arthur, que é mais caro, para poder ter o Alejandro aqui no banco de reservas, caso tenha aquele problema lá do Pedro não jogar, porque o Cebolinha tá inscrito, né? Então o Cebolinha pode aparecer aí como surpresa. Meio campista aqui, ó, eu vou fazer uma aposta. Não vou fazer aposta não. Eu poderia fazer uma aposta no Miguel, mas não vou. Eu vou de Terence, que tem um jogo favorável, caso o Veiga não jogue ali, por exemplo. Zagueiro do primeiro jogo a gente tem o Natan. Então daria para colocar o Natan, porque o Natan é do primeiro jogo. Não tem outro zagueiro aqui de primeiro jogo não, né? A gente não tem ninguém do Fluminense aqui para poder colocar. Tem do Flamengo, a gente não tem ninguém do Flamengo, a gente vai colocar só o lateral do Flamengo ali. Eu vou colocar aqui o Natan, do Bragantino, já que tem o primeiro jogo e eu vou ter certeza se vai jogar ou não. Se o Natan não for para o jogo, eu coloco um outro zagueiro ali no meu banco de reservas antes do mercado fechar. A lateral eu teria o Samuel Xavier, ele faz o primeiro jogo, a média dele é boa, daria para a gente colocar. Tem o próprio Aderlan, que também faz o primeiro jogo, daria para a gente colocar ali no banco de reservas. Caso, por exemplo, não jogue o Marcos Rocha, só que aí a gente ia triplicar o Bragantino, que não seria bom. Então eu vou colocar o Samuel Xavier, para ter uma segurança ali no meu banco de reservas, apesar de achar que o Goiás pode fazer gol sim no Fluminense. Vou colocar o Samuel Xavier. E no nosso gol, a gente tem a certeza do Cleiton, tem a certeza do Fábio, que são os que vão jogar caso o Cássio, por exemplo, não jogue. Aconteceu isso na última rodada, o Cássio não jogou, né, por uma disposição lá física qualquer. Então, no banco de reservas a gente tem Fábio, Samuel Xavier e Natan. A gente vai ter certeza que esses três vão jogar ou não, porque é o primeiro jogo da rodada, assim como o Alejandro, o nosso atacante. Terans é o nosso meio campista, poderia ser o Miguel do Bragantino, para a gente fechar ali jogadores de Bragantino e Fluminense, como eu citei no início do vídeo. O bom de colocar jogadores do Bragantino e do Fluminense, tanto no time titular como no time reserva, é que são os dois primeiros jogos e a gente vai ter certeza quais são as escalações para a gente poder mudar com mais facilidade ou para a gente ter certeza que o banco vai jogar caso o titular não jogue. Bom, então esse é o nosso time. Esse time custou 144 cartoletas,30. O nosso treinador é o do Flamengo, para pegar o SG do Flamengo, né? Aí a gente tem o Cássio no gol, tem na zaga o Pedro Henrique do Atlético Paranaense e o Gustavo Gomes do Palmeiras. Nas laterais, o Marcos Rocha do Palmeiras e o Luan Cândido do Bragantino. No meio-campo, Zaratio do Atlético, Rafael Veiga do Palmeiras e o Arrascaeta, o nosso capitão do Flamengo. No ataque, Pedro do Flamengo, com aquele problema de pensar quem que o Flamengo vai colocar no ataque. Esse é o grande problema da rodada. Arthur, poderia ser o Alejandro, Arthur do Bragantino, e Cano do Fluminense. Poderia ser muito bem o Hulk aqui no lugar do Cano. Vou ficar com o Cano a princípio. Então esse é o nosso time. Um grande abraço a todos e boas mitadas pra gente logo mais.